Graça e paz a todos, né? Que Deus venha nos abençoar nesse final de semana que começa. Glória a Deus por mais uma oportunidade, mais um dia que o Senhor nos dá para crescermos em Sua palavra, para crescermos como pessoa, como caráter de Jesus Cristo. E hoje nós vamos no nosso devocional. O título é: Meus pais vão se divorciar. O que será de mim? Hebreus 13, 5b. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Há muitas crianças, adolescentes e jovens que são submetidas a forte estresse, pressões complexas, devido ao divórcio de seus pais. Os filhos se ressentem de atenção. A comunicação já não flui com naturalidade. E onde existiu amor e lealdade, agora há mágoa e desconfiança. Antes da separação, os filhos procuravam o pai ou a mãe para ajudá-los, dependendo da necessidade. Diante do divórcio, porém, são obrigados a procurar apenas aquele com quem ficaram. Os desencontros dos pais se refletem nos filhos. A criança, adolescente ou jovem começa a experimentar um redemoinho de sentimentos difíceis de entender e solucionar. Geralmente, eles se sentem culpados, apesar de serem os menos culpados. Alguns pais até colaboram para que eles se sintam assim. Outros, entretanto, até conseguem provar o contrário, mas apesar disso, eles não se desvencilham da culpa. Eles também se sentem inseguros por não saber como será a sua vida dali em diante. Ainda há a depressão, a tristeza, a irritação, que passam a fazer parte de suas vidas. O que fazer para ajudar essas crianças e jovens? Os pais precisam ser sinceros, mostrando-lhes a realidade da situação. Devem ter muito cuidado para não responsabilizá-los pelo divórcio, como também para não interpor os filhos entre ambos. Os filhos não podem ser suporte emocional para nenhum dos dois. Eles sim necessitam do apoio dos avós, tios, amigos, etc. O homem ou a mulher nunca deve inferiorizar seu cônjuge na frente dos filhos, mesmo que este não seja digno de uma imagem positiva. Ambos devem recusar-se a alimentar sua própria dor, procurando resolver seus desapontamentos, desilusões o mais rápido possível para o seu bem e o bem de seus filhos. Na medida do possível, deve ser mantida uma rotina doméstica, tendo em vista evitar maiores transtornos às crianças. Os pais devem se esforçar para dar atenção a cada filho em particular, mesmo em meio ao seu sofrimento pessoal. Às vezes, estes demonstram reações e atitudes agressivas. Às vezes, ficam solitários e carentes. É dever dos adultos observar tais comportamentos e oferecer ajuda aos filhos. Finalmente, devem permitir que os filhos expressem sua dor e externem seu sofrimento. O divórcio desestrutura e desestabiliza a família. Apesar do momento ser de dor, confusão e insegurança para os pais, eles precisam se superar para tentar ajudá-los. É uma responsabilidade muito grande ser pai e mãe. Muito grande. Por quê? Porque mesmo nós sofrendo, nós temos que passar algo positivo para os nossos filhos. Não só no divórcio, no nosso dia a dia como casal. Não ter discussões que você fale mal do seu cônjuge na frente dos seus filhos. Por quê? Porque isso influencia o olhar dos seus filhos para o cônjuge. E isso é péssimo. Por quê? Porque eles vão perder como que eu posso dizer? Esse olhar de respeito pelo cônjuge. Independente se ele não é bom, você não pode fazer isso. Nenhum das duas partes. É uma responsabilidade isso. Então, a gente tem que ter esse discernimento e essa compreensão que vem da palavra. Porque se o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o Pai nos compreende
mesmo sendo tão falhos e temos a semente do pecado dentro de nós, por que nós não devemos compreender nossos filhos? Por que não podemos compreender nosso cônjuge? Né? Nós sabemos, eu sei, muitos casais que hoje estão firmes no Senhor vêm de famílias desestruturadas lá atrás. Vêm de divórcios, vêm de várias outras coisas. Mas quando nós aceitamos Jesus e deixamos, a palavra-chave, deixamos o Espírito Santo tratar-nos, isso fica no passado e nós fazemos uma nova família estruturada em Jesus. E o caráter de Jesus em nós, vamos passar isso para os nossos filhos. Em nome de Jesus. Pense nisso. Em meio à tempestade do divórcio dos pais, um filho ou uma filha sofre sensivelmente. Sua vida vira de cabeça para baixo e ele ou ela precisa de toda ajuda e compreensão para conseguir superar e ter uma vida emocional estável. É muito sério. Porque se você não estiver estruturada em Deus e não conseguir passar essa segurança para o seu filho, outro vai passar. Isso é sério. Porque se for uma pessoa cristã que aceitou Jesus e conversar com seu filho, ele vai ter uma estrutura espiritual. Mas se não for, nós não sabemos os nossos filhos aonde está, né? Com quem conversa na escola, né? Porque depois que nossos filhos saem da porta para fora, quem cuida é o Espírito Santo. Nós não temos esse olhar lá longe. Quem tem é o Senhor, como tem em nós também. Então, assim, vamos orar, vamos pedir essa sabedoria, né? Esse entendimento é entender o nosso cônjuge, entender os nossos filhos. É igual eu falei em outros devocionais. As lutas dos nossos filhos, independente se tem 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, 20, 30, 40. As lutas de 5 anos para nós parece que não é nada, mas para eles são muralhas. E quando passam por um divórcio, eles vê nós como exemplos, né? Eles se apegam em nós como aqueles que podem protegê-los e de repente vê eles separados. E às vezes, eu vou te falar uma coisa, não no divórcio, às vezes separado, mesmo que não se divorciou, mas são separados dentro de casa. Existe isso. São casados, estão ali dentro do mesmo teto, mas estão separados. Você pensa que seus filhos não observam isso? Observam. E isso vai frutificar lá na frente quando ele casar. Ele vai fazer as mesmas coisas com o cônjuge que ele tiver lá na frente. Então que nós venhamos orar e pedir sabedoria para o Senhor para lidar com a herança do Senhor, que são nossos filhos, né? E com o nosso cônjuge também, né? Porque o Senhor que prepara todas as coisas. Nada foge do controle dele. Pode fugir das nossas mãos, mas o controle dele não. Vamos orar? Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Que nós venhamos ter entendimento que vem do Espírito Santo para lidar no nosso dia a dia. As palavras que saem da nossa boca, o nosso olhar, os nossos gestos. Que nós venhamos ter sabedoria, Senhor, para lidar com nossos filhos, para que eles venham crescer em estrutura e posição em Jesus Cristo, na rocha que é Ele, Senhor. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Que a nossa casa, como diz sua palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa promessa venha se cumprir em cada lar, Senhor. Em nome de Jesus. Pois é essa esperança que nós temos. Hoje, Pai, eu não tenho meu cônjuge. Hoje meus filhos vêm buscar em mim, somente em mim. Mas o Senhor tem capacitado a cada dia. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada filho, Senhor, de cada lar. O Senhor venha tirar os ruídos do engano, Senhor, da mentira, da mente dos nossos filhos e dos nossos cônjuges. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra.
O Senhor nunca nos abandona. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Tchau, até amanhã.